as IAs vão dominar o mercado de edição de vídeo nos próximos anos e você vai ficar sem trabalho. Pelo menos é isso que muitas pessoas estão sentindo, esse é o receio de muitas pessoas. Não só no mercado de edição de vídeos, como audiovisual como um todo, como outras profissões, programação, arquitetura e tantas outras coisas. Mas hoje eu vou te trazer o que eu acho que vai acontecer para os próximos 5 anos e como você deve se preparar para isso. Então fica até o final do vídeo, que também no final do vídeo eu vou te entregar algumas técnicas e algumas ferramentas, aplicativos que eu utilizo de IAs que auxiliam no meu trabalho. Dito isso, muito prazer, eu sou o César Cacho, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aí no canal, que isso vai me ajudar bastante. Mas principalmente, comenta, porque o seu comentário pode se transformar em um vídeo. Para mim isso é muito valioso, então deixa seu comentário, deixa sua opinião, deixa sua dúvida aí para poder a gente conversar. Eu creio que não tem mais volta. O mercado de IA já avançou num nível que não tem como recuar. Daqui para frente vai ser só saltos e saltos, novas tecnologias, novas tendências, tudo partindo desse princípio de que a IA não volta, não retrocede, a IA só vai avançar. Então, pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que se preparar é como a gente pode utilizar isso ao nosso favor, como a gente pode se adaptar, como a gente pode se transformar em um profissional que usa a IA ao nosso favor e não se torna um profissional que reclama, que acha ruim, que renega esses fatos, que não aceita de maneira alguma, não utiliza de maneira nenhuma. Por quê? Uma analogia que eu gosto muito de utilizar quando eu falo sobre essa temática é sobre taxistas e Uber. Quando a Uber surgiu, muitos taxistas se revoltaram. Mas enquanto tinham vários taxistas revoltados, reclamando o tempo todo, tinha alguns outros taxistas que estavam se adaptando, seja se transformando em Uber ou seja buscando criar um aplicativo para táxi, tornando mais competitivo no quesito a preço, entre tantas outras coisas. Então, ou você se adapta, ou você morre. Há taxistas que eram, na versão mais antiga, cobrando os valores antigos, sem utilizar ferramentas de aplicativos, sem se atualizar, ficaram para trás, enquanto a Uber só cresceu, independente aqui dos problemas ou não que a Uber possa ter, porém revolucionou o mercado. Então o primeiro ponto é que eu gosto muito de utilizar essa analogia porque serve para os dias de hoje. Quando a gente fala de IA, é uma coisa que só vai evoluir. Então se você não buscar entender, se você ficar só reclamando, eu tenho certeza que você vai ficar para trás. Hoje já tem IAs que editam vídeos em segundos sozinho. Perfeito? Não, não é perfeito, obviamente não é perfeito. Porém, tem potencial. Ou seja, se já está fazendo isso, imagino que vai estar fazendo em 5 anos. Por que 5 anos? Porque eu creio que 5 anos ou menos é mais que suficiente para a gente ter um mercado simplesmente todo modificado por conta das IAs. É um avanço muito rápido, é uma progressão muito rápida, que não tem como a gente competir. Então, a minha dica, primeiro que eu acho que vai acontecer para os próximos 5 anos, é que sim, as IAs vão dominar. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que entender o seguinte. Edição de vídeo, no meu conceito, na minha perspectiva, é uma arte. E a arte, ela não pode ser criada por robô, não pode ser criada por IA. Tem que partir da mente humana, porque só a mente humana consegue ter a capacidade de improviso, a técnica, a criatividade. Ah, mas a IA pode ser treinada para isso? Pode. Porém, a invenção, a criação, o pensamento, ele tem que partir do ser humano, porque sem isso fica algo genérico, vazio. Você não consegue simplesmente transformar isso em arte, em criatividade. A arte, ela vem da essência humana, sempre veio. Então tudo que é arte, tudo que é cultura, tudo que é coisas relacionadas a isso, eu creio que ainda assim é necessário ter uma mente humana pensando por trás daquilo. Porém, entretanto, todavia, se a gente entende que o humano tem que estar por trás, não necessariamente ele tem que estar executando. Não sei se você consegue distinguir isso. Então a gente pode estar pensando, mas não necessariamente a gente vai estar executando. Por quê? Porque se uma IA consegue editar um vídeo que às vezes a gente demora 1 hora, consegue editar um vídeo em segundos, não tem como competir no quesito trabalho braçal. Aí que vem um porém. Eu creio que as IAs, os prompts, como a IA trabalha, parte do ser humano. Porém, o trabalho em si, o trabalho braçal, cada vez mais as IAs vão estar dominando. Em todos os mercados, quando a gente fala aí de cinema, de curta-metragem, de documentário, mas principalmente de internet, que é tudo muito rápido. E aí onde a IA se destaca ainda mais, é aí que a tendência ela se torna ainda mais viável a utilização de IAs para editar vídeo. Então o que você tem que entender é que, primeiro, não volta, não tem como retornar, é daqui para frente. Então a partir do momento que você entende isso,
você se adapta, você para de reclamar e você pode começar a estudar e entender como você vai utilizar isso a seu favor, beleza? Ponto final. Segundo, entender que isso é uma arte. Não vai simplesmente dominar tudo, pensar, editar, planejar. Não. Porém, o trabalho braçal, com certeza, as IAs vão dominar cada vez mais. Então você pode pensar na edição, você pode pensar em como seria essa edição, você pode planejar a sua edição, porém os prompts, isso parte de você. Mas a execução, eu creio que para os próximos anos, cada vez mais a IA vai dominar. Então o outro ponto é isso. Que apesar de ser uma arte, apesar de ter que ser algo que nasce da essência da criatividade, da essência do pensar do ser humano, ainda assim, eu acho que essa parte braçal, de editar o vídeo mesmo, fazer os cortes, fazer cada coisa, isso aí já era. Isso aí vai ficar coisa para as inteligências artificiais, beleza? Então, na minha perspectiva, é isso que vai acontecer para os próximos anos. Pensando nisso, é importante que você busque conhecer as tendências, conhecer as IAs, como você consegue desenvolver prompts, como você consegue fazer a gestão dessas IAs, porque na minha perspectiva o editor ele vai ser muito mais um gestor do que um editor por si só. Então ele vai supervisionar, vai comandar, vai colocar os prompts, vai ensinar, vai corrigir o que a IA está fazendo. Porém quem vai fazer é a IA. Não é para hoje, mas eu acredito que para o futuro possa ser. E pasmem, quem sabe no futuro a IA já chega num nível tão avançado que ela consiga editar tudo só, sem nenhuma pessoa estar comandando. É possível, porém eu creio que não seja um caminho muito bom, porque aí você tira toda a criatividade, o olhar humano, e é muito... a gente tem a habilidade de identificar. Quando um texto é escrito por ChatGPT, a gente tem a capacidade de identificar. Quando uma edição é feita por um robô e não por uma pessoa, a gente vai aprendendo a identificar essas coisas. Então, outro ponto é isso. Ah, César, como é que eu posso me preparar? O primeiro ponto é estudar. É estudar, é entender, é reclamar menos e buscar mais, porque senão você vai ficar para trás. Como eu te falei, aconteceu isso na guerra entre Uber e taxistas, entre tantas outras coisas no mercado. Então você tem que se adaptar. Por exemplo, eu adoro editar os meus vídeos. Porém, todavia, se eu pego um vídeo no YouTube de 10 minutos, jogo para uma IA fazer os cortes e cortes estratégicos, ela já faz em minutos. Ela simplesmente pega um conteúdo e transforma em vários pequenos conteúdos, em várias pílulas, como a gente chama. Ah, você pega assim os cortes e joga numa IA que ela edita sozinho. Ela faz também. Perfeitamente qualificado? Não. Eu ainda acho que o ser humano conseguiria fazer melhor, porém, ela te dá tempo, ela te dá formas de você conseguir produzir mais, que é o que a internet pede cada vez mais. Então eu creio também que uma tendência para o mercado, querendo ou não, é valorizar quem edita e não quem edita por IA, entende? Então eu creio que vai ter essa tendência, a gente vai passar por essa tendência, porém vai ser cada vez mais inevitável que isso vá acontecer no mercado. E aí como é que você se prepara fora estudando? Outra é aprendendo, pegando as ferramentas, investindo em ferramentas de IA para ver como funciona e você consiga dominar essas ferramentas. Por exemplo, tem o Captions, aí já entra nas dicas bônus que eu falei no final do vídeo. Tem o Captions. O Captions é uma ferramenta onde você consegue fazer cortes, fazer edições, fazer até criar pessoas que não existem para falar num vídeo, tudo por IA. Então você pode chegar, comprar uma ferramenta dessa para ver como ela funciona, como ela desempenha, como é que a IA pensa nas edições dos seus vídeos e utilizar ela ao seu favor. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de edição de vídeo, uma empresa de produção de vídeos, que é a Moving, e nessa empresa a gente tem um time de edição. Hoje, nossos times eles editam os vídeos por si só, porém a gente está começando a implementar IAs para poder avaliar o desempenho dos vídeos editados por IA. Porque eu creio que por conta dessa tendência, cada vez mais as pessoas que têm a capacidade de gerenciar IAs vão crescer e as pessoas que só editam de forma tudo manual e braçal, que perdem às vezes horas e horas editando um material, vão diminuir, vão ser cada vez menos requisitadas. E se você não buscar entender como gerencia e você só focar no que você sempre fez, você vai ficar para trás. Porque, como eu te falei, gostando ou não gostando, que eu não estou entrando nesse mérito, isso que está acontecendo no mercado é completamente inevitável. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o que você acha que vai acontecer nos próximos 5 anos no mercado de edição de vídeo, o que é que você acha que a gente deve fazer para poder estar preparado para o que vai acontecer e principalmente o que é que você acha sobre IA. Você gosta, não gosta? Você acha que não vai acontecer nada do que eu estou falando? Eu quero que você comente isso para poder a gente incentivar o debate. E como eu prometi, 3 ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia com inteligência artificial.
O primeiro é o DeepSeek, é como se fosse um concorrente do ChatGPT. Eu gosto dele, eu acho que ele traz uma vibe mais humana, ele pensa de uma forma diferente, ou seja, muita gente utilizando o ChatGPT, eu tento trazer alguma coisa diferente, propor algo diferente. Então no meu dia a dia ele ajuda muito para poder estruturar roteiros, não é pensar por mim, é simplesmente fazer atividades que para mim levariam muito tempo. Atividades burocráticas, às vezes eu tenho que apresentar algo em uma reunião, então eu mando as informações, ele me ajuda a preparar cada slide do que vai ser utilizado em uma apresentação de slide, né, em uma reunião e tudo mais. Eu uso muito para poder estruturar roteiros, para pensar estrategicamente em certos conteúdos, eu treino o DeepSeek de acordo com o que eu preciso. Por exemplo, a gente está lançando o nosso infoproduto, aí ele vai lá, me ajuda a pensar em cada coisa e a gente vai planejando juntos. A segunda ferramenta que eu estou usando muito é o Captions. Eu tenho um Captions pago, eu não sei se tem como utilizar a versão gratuita, mas eu utilizo a versão paga. Eu pago todo mês um valor e ele me traz duas possibilidades que eu uso muito. A primeira são cortes. O Captions eu jogo o vídeo completo, às vezes o vídeo está no YouTube, às vezes uma aula de infoproduto, às vezes um vídeo longo, uma palestra que eu fiz, eu jogo no Captions, ele pega aquele material, transforma em vários pequenos cortes, seja de 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto e 30, ele faz os cortes de acordo com o que eu solicito. Eu pego os melhores cortes que eles fizeram, né, que o Captions fez com a IA deles, e gero ele para poder editar em cima desses cortes. Aí entra outro ponto. Em algum momento, o meu time de edição fazia as edições dos cortes, deixava o corte mais profissional, bem editado e tudo mais. Porém, hoje em dia eu já jogo para IA. Os meninos estão mais cuidando da parte operacional aqui da empresa, os vídeos dos clientes e tudo mais, e eu utilizo a IA para poder ficar editando os cortes. Ou seja, uma IA para gerar os cortes do Captions e uma IA para editar os cortes também do Captions. Então, eu super indico você ter se você tiver condição, claro. E a terceira, eu uso muito IAs do CapCut. Isso aí no meu dia a dia, o tempo todo. Além deles também criarem cortes estratégicos, tem IA de tratamento de áudio, tratamento de imagem, tem IA de color grade, que identifica o color. Então, eu uso bastante, principalmente a questão de áudio do CapCut. Eles têm IAs de tratamento de áudio que eu gosto bastante. E toda hora estão lançando novas. Então, são três ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Primeiro, o CapCut, e as do CapCut, que ficam dentro do CapCut. Segundo, Captions. E terceiro, DeepSeek, para poder organizar muita burocracia que às vezes me levariam horas para poder fazer. O DeepSeek faz pra gente em segundos, minutos. Dito isso, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu acredito que esse mercado vai crescer muito nos próximos anos e a gente tem um papel fundamental de buscar entender, de buscar estudar e não só reclamar. Lembra, quem reclama fica para trás. Quem aceita e se atualiza e busca fazer diferente é quem sobrevive no mercado. E é assim que funciona, é assim que sempre funcionou. Não é de hoje. Eu te trouxe a analogia de Uber e taxistas. É isso que aconteceu. Quem não se atualizou ficou para trás. A pessoa pode ter reclamado a vida todo dia, não aceita até hoje, mas ficou para trás. Porque é assim que o mundo funciona. E é assim que o mundo vai sempre funcionar. Tudo que traz facilidade e praticidade cresce. Tudo que é puxado, cansativo, manual, demanda horas e horas e horas da gente, fica para trás. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou e é assim que sempre vai funcionar. Então, não seja só um reclamão. Busque entender, busque estudar e busque aplicar os conhecimentos que você foi adquirindo quando foi estudar. Beleza? Dito isso, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, comenta, se inscreve no canal, que isso me faz trazer mais vídeos como esse.